Muito boa noite a todos. A situação da educação no nosso Conselho só tem uma palavra que a defina: calamitosa. E como exemplo da incúria, do desinteresse e da incompetência do atual Executivo Municipal, ouçam a história que vos vou contar. Está a fazer um ano menos um dia que vim aqui afirmar, e passo-me a citar a mim próprio, vai finalmente ao cabo de 44 anos, isso mesmo 44 anos, haver uma intervenção na escola secundária da Zambuja. Mas ainda não começaram as obras e tudo já é altamente obscuro e confuso. Fim de citação. De facto, o projeto de requalificação da escola era muito superficial e cosmético, bastante insuficiente em relação às necessidades. Um projeto que não sabia como apareceu, vinha lá para o território, que é uma sala em Vila Nova de Famalicão, nem quanto custou. Mas ao menos as obras estavam na calha e o concurso para elas ia avançar. Que ingênuo fui, que enganado estava. Na reunião do Executivo Camarário da passada quarta-feira, dia 11 de outubro, tomem bem nota desta data, 11 de outubro de 2023, um ano depois, é proposto revogar a proposta à célebre 47P de requalificação da escola secundária, precisamente aquela que, votada nesta Assembleia no dia 29 de junho de 22, dava início a esse tal processo de requalificação que em outubro o apontava como insuficiente e tardio. Ou seja, em outubro deste ano, de 2023, um ano depois, bem mais do que um ano depois de supostamente posto em marcha o processo, tudo voltou à estaca zero. Porquê? Porquê é que voltou à estaca zero? Curiosamente, houve dois motivos fundamentais para anular o processo e ambos muito benéficos para a requalificação da escola. O primeiro tem a ver com um contrato celebrado no dia 22 de julho, pouco mais de um mês de nós votámos a 47P, entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo para, é este o seu título, descentralização nos domínios da educação e da saúde. No parágrafo 5º da cláusula 3ª do dito contrato, fica garantido que o financiamento para a requalificação é garantido a 100%. Ou seja, a Câmara de Zambuja já não precisava pedir um empréstimo bancário, já não ia gastar um tostão na requalificação, tal como havíamos aprovado um mês antes nesta Assembleia. O que queria dizer, para quem quisesse e soubesse pegar nesta oportunidade, que finalmente havia meios para avançar numa requalificação a sério, incluindo o tão desejado pavilhão e o aumento de salas, além de múltiplas outras benfeitorias. Ou seja, o projeto arquitetónico que existia era para pôr de lado e avançar logo com um novo e mais ambicioso. Já agora há que levantar duas questões. Apresentadas para requalificação no âmbito deste contrato da Associação Nacional de Municípios, vão a Escola Básica de Zambuja e a Escola Secundária de Zambuja. Porque não foi também incluída a Escola Básica de Aveiras de Cima, que está num estado de cortar a alma, como o Sr. Presidente Torrão não se cansa de referir? Por que razão a escola apresentada para requalificação caíram para o segundo nível de prioridade quando o Sr. Presidente da Câmara a dizer à boca cheia que serão integradas no grupo das muito urgentes? São duas questões. A segunda razão ponderosa para anular o processo de requalificação que havia sido aprovado deveu-se ao facto de a Escola Secundária de Zambuja se ter candidatado ao financiamento estatal para a criação de um Centro Tecnológico Especializado, uma CTE, de modo a aumentar a sua oferta escolar. Em finais de novembro de 2022, esta candidatura é aceita. Esta aceitação implicaria, portanto, mais uma vez, que o projeto de arquitetura para a reabilitação da escola secundária fosse inteiramente refeito, de modo a acomodar as infraestruturas das escolas a estas novas valências. Em resumo, no final do ano passado, o Executivo Camarário já sabia que, podia anular o empréstimo bancário por desnecessário. 2, tinha que refazer inteiramente o projeto de requalificação e, por conseguinte, 3, tinha de anular o concurso para a obra, já que ela seria em bases inteiramente novas. Em finais de 2022, era claramente esta a situação. O que é que sucedeu a seguir? Nada, nada, nada. É só chegado a outubro de 2023, 10 meses depois de saber o que tinha a fazer, que na reunião do Executivo se propõe a anulação da requalificação da escola nos moldes em que estava no 47P, dando por fim um concurso da obra, o qual andou embrulhado numa história muito mal contada, acerca da qual noutra oportunidade se pedirão esclarecimentos.
E quando nessa reunião da passada quarta-feira os vereadores do PSD perguntaram pelo novo projeto de arquitetura, a partir do qual o novo concurso para as obras pode ser lançado, o Sr. Presidente disse que está entregue à mesma empresa, no que é desmentido pelo engenheiro Pedro Melo, o qual afirma que ainda se está a fazer o levantamento das especificações de engenharia. Ou seja, 10 meses depois de saber que tinha de haver um novo projeto, ainda não se encomendou ou abriu concurso para a execução desse novo projeto. 10 meses depois de saber que o processo em curso tinha de ser anulado, um novo processo ainda não foi lançado. Ou seja, porque se perdeu quase um ano em que nada foi feito, com muita sorte haverá um novo projeto para a requalificação da escola secundária lá para meados de 2024, com muita sorte o concurso para as obras estará resolvido no início de 2025, com muita sorte as obras terão início lá para os meados de 2025. O responsável por esta situação tem um nome. Quem assumiu o pelouro da educação neste executivo foi o Sr. Presidente Silvino Lúcio. É ele que se desinteressa sistematicamente da situação escolar do nosso concelho. É ele que só muito esporadicamente contacta com os diretores dos agrupamentos escolares e que envia sistematicamente o seu chefe de gabinete a saber o que se passa. Ora, uma chefe de gabinete, independentemente do seu interesse pessoal, e ela não está aqui minimamente em causa, não está capacitada para decidir intervir, não passa de um mensageiro. Isto mesmo foi denunciado, alta voz, no Conselho Geral, por uma voz que denunciou a vergonhosa ausência do Sr. Presidente da Câmara numa cerimónia em que estavam presentes ao mais alto nível todas as autoridades regionais. Foi o Sr. Presidente Silvino Lúcio que, quando instado na reunião da passada quarta-feira a explicar por que diabo ficou um ano parado neste processo, respondeu: andámos a brincar. Eu fiquei na dúvida se estava a ser irónico ou se estava a ter um rebate de consciência. Mas como tem demonstrado ter muito pouca consciência do que se passa, creio mesmo que estava a ser cínico. Já não restam dúvidas. Este é o pior executivo municipal da Zambuja desde o 25 de Abril.